Salve, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos de volta, então, do carnaval. Então, vamos fazer o primeiro vídeo para os amigos aqui do canal História.oficial. Um vídeo que vai falar sobre dois sinais extremamente importantes que um trader deve conhecer, que um investidor deve conhecer, porque são sinais de reversão. Tá? E esses sinais de reversão, eles são muito importantes, especialmente quando nós estamos posicionados em algum papel. Então, quando aparece esse sinal, vocês sabem que eu não sou um trader que gosta de mexer no meu stop, mas quando aparece esse sinal, é um momento em que eu mexo o meu stop, ou que pelo menos eu faço uma realização parcial da posição que eu tenho na carteira. Então, eu quero mostrar para vocês esses dois sinais. São sinais bastante simples e bastante eficientes. E não precisa ser nenhum mestre Jedi na análise técnica para a gente poder realmente entendê-los. Vou colocar aqui na tela imediatamente. Vocês estão vendo aqui é euro contra dólar Tether. Tá? Não, perdão, aqui é Ethereum contra dólar Tether. E o sinal, resumidamente falando, é o seguinte. Muitas e muitas vezes nós teremos pernas de alta, certo? E depois a perna de baixa. E depois uma nova perna de alta. Bom, um dos sinais mais confiáveis de que uma perna de alta chegou à sua extinção por algum tempo é quando nós tivermos um candle que o mercado faça esta alta, faça o movimento de alta. Pode ser um candle branco ou pode ser um candle vermelho, a cor do candle não importa. Mas o que importa é nós observarmos uma sombra superior maior do que 50% do tamanho de todo o candle. Então, se a gente pega aqui o candle, o início do candle é 0, o final do candle é 100, o tamanho dessa sombra é maior do que a metade do tamanho do candle. Então, quando nós tivermos uma situação nesse cenário, isto é um dos primeiros sinais de que o mercado irá fazer um movimento de término da perna de alta e início de uma perna de baixa. Isto, obviamente, assim como todas as outras coisas na vida de um trader, não é 100% certeza. Mas quando nós observamos, aqui nós vamos ao cenário na ponta da compra, veja que o mercado vinha caindo, faz um movimento de queda e aqui aparece essa sombra inferior que é maior do que 50% do corpo do candle que está estipulado. Deixa eu colocar aqui o contador só para facilitar a vida de vocês. Então, quando nós vimos isso, quando nós ficamos atentos a esta situação, nós imediatamente começamos a perceber momentos em que seria apropriado, em que seria correto, em que seria interessante, de fato, considerar seriamente ou ajustar a posição ou, eventualmente, reduzir a posição. Vejam que aqui, novamente, a gente tem mais uma situação em que o mercado vem caindo, e daí o candle número 44 tem uma sombra inferior maior do que 50% do candle prévio, a gente tem uma reversão. Mesma coisa acontece aqui, aqui falhou. Mesma coisa acontece aqui, quando o mercado vem subindo, esse candle 33 tem uma sombra superior maior do que metade do tamanho do corpo, do candle inteiro, e tem um movimento de queda. Então vejam que a gente vai perceber isso acontecendo muitas e muitas vezes em mercados mais voláteis. Aqui tem uma queda, o mercado faz essa sombra inferior aqui e reverte para alta. Aqui a gente percebe, então, mais uma queda, o mercado faz essa sombra inferior longa e reverte para alta. Aqui a gente tem mais um movimento de queda. Esse candle tem uma sombra inferior maior que 50% do tamanho do corpo do candle e reinicia uma alta. Então, é óbvio que isso não vai funcionar sempre, é óbvio, mas é que o fato da sombra surgir demonstra que houve uma rejeição para aquele preço que foi atingido. Então, aqui ó, eu vou mostrar um caso em que nós temos uma sombra inferior maior que 50% do tamanho da queda, mas o movimento prévio era de alta e, portanto, não implica
num potencial recuo? O recuo ele acontece quando aparecem compradores rejeitando uma região de preço e dizendo, cara, daqui não vai passar, daqui eu não aceito que passe e tem uma grande possibilidade então de voltar. E aqui eu vou mostrar um caso que vai ficar bem simples de vocês verem. O mercado vem caindo, os vendedores vêm dominando, os vendedores vêm batendo, os vendedores vêm sendo os donos do cenário. Aqui tu diria que, mas tem uma sombra superior, inferior aqui, maior que 50% do candle. Não, primeiro que ela não é maior que metade do candle, mas segundo, a gente tem uma sombra superior de igual montante e que transforma isso numa estrela e não num sinal de reversão. Agora aqui nós temos uma sombra inferior que definitivamente mostra que os compradores não aceitaram essa zona de preço do mercado e realmente iniciam a perninha de alta. Agora notem, algumas vezes nós teremos uma situação como essa, em que tu até tem uma sombra inferior maior que 50% do tamanho do candle, mas cara, nós não vínhamos de um movimento de queda, nós vínhamos de um movimento lateral. Então aqui o mercado não tem o que reverter. O sinal de reversão ele só funciona se você tem algo a ser revertido. Se tu está andando de lado e você tem uma sombra inferior longa, isso não significa uma alta. Se você está andando de lado, se tem uma sombra superior longa, isso também não significa uma baixa. Agora, note que isso também funciona não apenas para o mercado de criptos, mas também funciona de uma forma bastante eficiente para o mercado de ações. Vejam que aqui a gente tem realmente o mercado fazendo uma movimentação de alta, uma perna de alta, e até que aparece esse candle que aqui está. Esse candle que aqui está, ele configura então para nós o candle número 194, um candle que tem uma sombra superior maior que 50% do tamanho do candle e o mercado faz uma correção. Vou mostrar outros exemplos. Vejam essa queda acontecendo aqui na Vale, a Vale vem caindo consecutivos dias, até que finalmente ele forma o candle 169 com uma sombra inferior maior que 50% do tamanho do candle e daí a gente inicia um movimento de alta. E vejam que aqui acontece mais uma vez isto, o mercado vem caindo, sombra inferior maior que 50% do tamanho do candle, movimento de alta. Vejam que aqui a gente tem mais um cenário como esse aqui, o mercado vem caindo, e daí faz esse candle aqui. Se tu tá em dúvida se tem 50% no tamanho do candle, tu pega a retração de Fibonacci aqui, e você coloca daqui até aqui, e você vê que essa sombra aqui, ela tem mais de 50% do tamanho do corpo do candle, permitindo então o sinal para uma possível compra de opção a seco, se o cara quiser trabalhar com opção. Então o cara poderia ter visto isso no fechamento desse dia, e no fechamento desse dia assumiria uma compra de opção a seco ou uma trava de alta. Assim como ele também. Só que esse sinal ele vai ser tanto mais forte quanto mais afastado nós estivermos da média móvel principal. O que tu quer dizer com isso, Stober? Veja que aqui tem mais um sinal desses. Sombra inferior maior que 50% do tamanho do candle. Agora eu quero mostrar o sinal plus, né, o sinal mais poderoso de todos. Aquele sinal que realmente tem um nível mais potente de reversão. Que é quando, mais uma sombra inferior, reversão. Vou mostrar aqui mais alguns casos, só para fixar bem. Sombra inferior, maior que 50% do corpo candle, termina essa perna de baixa e inicia uma perna de alta. O mercado vinha numa perna de alta, faz uma sombra superior, quando perde essa sombra aqui, quando perde essa mínima, inicia uma perna de baixa. Aqui o mercado vinha praticamente lado, então esse candle ele é neutro e não funciona para nenhum sinal. E nós teremos aqui mais um caso de perna de alta com uma sombra superior maior que 50%, quando bate aqui vem para o recuo. Aqui mais um cenário de sombra inferior surgindo, com mais 50% do corpo do candle e uma perna de alta acontecendo. Aqui mais um cenário, sombra inferior. Bom, acho que vocês já fixaram bem a ideia. Uma sombra inferior maior que 50% do corpo do candle, depois de um movimento prévio de queda, traduz um movimento de alta, e uma sombra inferior abaixo do movimento de queda, acima, uma sombra inferior maior que 50% do tamanho do corpo do candle, traduz um movimento de alta após uma queda, e o contrário acontece na ponta da vela. Olha, isso aqui é o mais lindo de todos. Comprar uma opçãozinha de compra no final desse dia,
ou eventualmente esperar que aconteça o rompimento, é uma ótima atitude para um trader. Bom, vocês viram que isso acontece no mercado de criptos, vocês viram que isso acontece no mercado de ações, isso também acontece no mercado, de Forex. A gente pode utilizar exatamente a mesma ferramenta no Forex, exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia. Veja que aqui a gente tem, neste caso, libra esterlina contra dólar, tá? Libra esterlina contra dólar, e a gente tem o mesmo tipo de movimentação, que a gente vem numa perninha de alta, sombra inferior, marca 50% do corpo do candle e inicia o movimento de recuo. Só que no Forex eu faço uma pequena modificação, que eu vou mostrar para vocês em seguida. A gente tem aqui, por exemplo, mais um cenário em que o mercado vinha caindo. Sombra inferior maior que 50%, reverte para uma alta. A gente tem mais um cenário que o mercado vem fazer movimento, sombra superior, reverte para uma baixa. A gente tem mais um cenário aqui, o mercado vem subindo. Sombra inferior maior que 50%, faz a perninha de baixa. Mercado vem subindo. Sombra superior maior que 50%, inicia o movimento de queda. Vou pegar só mais um exemplinho aqui, só para poder fixar bem. Mercado vem caindo. Sombra inferior maior que 50%, inicia uma alta. Mercado vem caindo. Sombra superior maior que 50%, reverte uma alta. Ok? Ok. Agora, no Forex, existe um sinal que eu considero mais poderoso ainda. E quando ele aparece, ele justifica para mim ótimos trades, especialmente num gráfico diário. Como é trabalhado este cenário? Bom, esse sinal que está aqui. Esse sinal que está aqui, nós vínhamos dentro de um mercado que vinha em alta, vinha subindo. Aí observa que a gente tem um candle, que é o candle 339, e que ele simplesmente consegue romper a máxima do candle anterior e fecha abaixo da mínima do candle prévio. Esse sinal é um forte indicativo de queda para os próximos períodos. Então eu posso utilizar esse sinal como uma ferramenta de venda. Veja que aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos dessa situação acontecendo. Perdemos a mínima do candle anterior e o mesmo candle rompe a máxima e o mercado acelera. Aqui a gente tem mais uma situação dessas, em que a gente perde a mínima do candle anterior e consegue fechar acima da máxima e o mercado acelera. Então, aqui nós vamos ter um padrão. Aqui acontece o mesmo cenário na ponta da venda. Rompemos a máxima do candle anterior, só que a gente não fechou abaixo da mínima, senão teríamos dado sinal. Aqui a gente tem um cenário assim. A gente consegue romper a máxima do candle prévio e a gente fecha abaixo da mínima do candle prévio, iniciando uma perna de baixa. Vamos pegar aqui mais um. Aqui falhou. Aqui simplesmente a gente conseguiu perder a mínima, fechamos acima da máxima, o mercado não andou, falhou. Agora aqui, belo movimento, a gente perde a mínima, fecha acima da máxima e a gente acelera. Nessa situação aqui, nós até conseguimos cair um pouco mais, ó, a gente rompeu acima da máxima, fechamos abaixo da mínima, mas não andamos muito, não foi uma queda violenta. Vamos ver se eu consigo pegar um exemplo bem claro do que... Aqui tem mais um sinal, ó. Abaixo da mínima, fechamos acima da máxima e vamos embora. Rompemos a máxima e fechamos abaixo da mínima. Perfeito para fazer uma venda. O mercado vem. Demora um pouco até a gente treinar bem o nosso olho para localizar o sinal, mas depois de ser localizado, ele fica bastante interessante de ser visto. Aqui, perdemos a mínima, fechamos em cima da máxima, revertemos para alta. Belo movimento, diga de passagem. Isso funciona só no gráfico diário, Stober? A gente pode colocar aqui um 240 minutos e no 240 minutos procurar por esse tipo, pelo mesmo tipo de movimentação, pelo mesmo tipo de padrão. Tá? Vamos botar aqui um euro contra dólar no 240. E aqui, ó, a gente tem acontecendo no 240 minutos a perda mínima com o fechamento acima da máxima e iniciando uma perna de alta.
A gente vai ter outras situações como estas, em que a gente... Vamos pegar aqui mais um exemplo. Aqui, ó, perdemos a mínima. Não, mas não chegamos a fechar acima da máxima. Aqui, perde a mínima, fecha acima da máxima e vai embora. Ciclo de alta. Vamos pegar um padrão na ponta da venda. A gente rompe a máxima do que do anterior, fecha abaixo da mínima e vem-se embora. Isso por 240 minutos. Stormer, eu posso usar isso em futuros? Bom, vamos colocar aqui no futuro então. Pegar aqui um gráfico do futuro. Vamos pegar aqui um gráfico de 6 minutos. 6 minutos, o que é algo bem agressivo, diga-se de passagem. E vamos procurar pelo mesmo padrão. Veja que aqui a gente tem perdemos a mínima. Não chegamos a fechar exatamente acima da máxima. E a gente dá uma revertida. Para a gente ter o padrão específico, a gente localiza um por aqui. Vamos ver. Eu chamo isso de trap no candle anterior. Trap no candle anterior. Vamos ver se a gente localiza aqui algum. Por enquanto, não. Eu não estou vendo nenhum por enquanto. Se vocês virem, gritem. Eu não estou vendo nenhum. Aqui tem um quase. Aqui tem um. Ó, rompemos a máxima do que do anterior. Fechamos abaixo da mínima. E daí o mercado vem. Tá, vamos pegar aqui algum outro. Aqui tem mais um. Ó. Rompemos a máxima do que no anterior. Perdemos essa mínima. Fechamos abaixo. O mercado vem. Esse aqui é um padrão de continuação da queda. Tá? Um padrão de continuação da queda. Eu queria ver se eu localizava um da ponta da compra para ver se ficar mais claro para vocês verem. Aqui tem um na compra. Veja que esse candle perde a mínima. Acontece uma rejeição da perda da mínima. Os compradores dizem não, nós não vamos para baixo. E consegue fechar acima da máxima que no anterior. E uou, look at him. O movimento dá uma pancada de alta de quase 260 pontos no gráfico de 6 minutos. Então, esse é um padrão que a gente pode utilizar em qualquer tipo de sistema operacional. Óbvio. Testem. Como vocês viram exemplos no índice futuro, vocês viram exemplos dentro do Forex e vocês viram exemplos dentro do mercado de criptomoedas. Os dois sinais muito importantes que todo trader deve conhecer. E o que chama atenção para esses sinais sempre começa pelo tamanho da sombra superior e o tamanho da sombra inferior. Curtiram este conteúdo? Deem um like, deixem os comentários. Coloquem também outras coisas que vocês gostariam que eu comentasse com vocês para novas ideias de novos vídeos. Eu estou sempre à disposição. E não se esqueçam de compartilhar também o vídeo com os amigos de vocês. Até mais! Tudo de bom!